Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Certa vez, Jesus, reunido junto com seus discípulos, fazia uma caminhada pelas regiões da Palestina e, um determinado momento, Jesus os convida para sentar, sentaram-se no chão praticamente. E nessas conversas, Jesus sempre procurava instruí-los quanto às leis divinas. E ele disse: no mundo só tereis aflições. Não era um pensamento pessimista. Jesus, seu entendimento já alcançava as gerações do porvir. Aqueles discípulos era uma representação também das gerações que viriam. E mesmo a lição era para os espíritos que estavam ao redor. Porque Jesus, sabendo das nossas fragilidades, das nossas imperfeições ainda, nós passaríamos por aflições, que podemos traduzir por dores. E é muito natural, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, um mundo ainda imaturo, e é normal que sejamos tangidos pela dor, pelas nossas próprias imperfeições também. Mas será que só a dor que vai nos conduzir? Não. A dor é uma opção nossa. Porque nós temos o outro caminho, né? Que é o caminho do amor. Mas estamos optando pela dor. Porque permanecemos ainda arraigados nas mesmas imperfeições que temos trazido de muitas jornadas. E muitas vezes conscientes dos erros. Mas nós, por vezes, não conseguimos nos libertar de muitas imperfeições nas quais nós nos apegamos ainda, nas quais parece que sentimos uma necessidade. E dentro disso, deixamos de seguir pelo caminho do amor. Quando Jesus falava sobre o amor, a necessidade de poder trazer o esclarecimento, porque muitos entendem, quando Jesus falava que deveríamos nos amar uns aos outros, ele não estava especificando um sentimento de A para B. Não. O amor que Jesus nos ensinava não era sentimento, era atitude. Porque às vezes o amor-sentimento escraviza, humilha, persegue, faz sofrer. Mas Jesus pedia o amor, ação. Então eu estou dentro de um campo de amar quando eu perdoo, por exemplo. É um ato de amor. Quando eu faço uma oração por aqueles que me perseguem, quando eu procuro fazer o melhor que eu posso para o meu semelhante, quando a dor do outro me sensibiliza e me move a um trabalho de auxílio.
Então veja, não há necessidade de sentimento nisso, né? De ação. E quanto mais nós vamos nos fixando nas atitudes amorosas, é aí que nós vamos fazer com que floresça em nós realmente o sentimento amor. Então nós muitas vezes chegamos a este mundo trazendo inúmeras imperfeições para ser corrigidas. Porque no mundo espiritual, nós tomamos consciência dos nossos equívocos. E para evitar que isso ocorra, e vendo a necessidade de progredir, mas às vezes nós não conseguimos progredir enquanto determinadas manchas nos acompanham ainda. Então nós pedimos determinadas situações, para que essas situações venham a educar o nosso espírito, para que ele não venha a trilhar os mesmos desenganos de outrora. E muitas vezes somos atendidos. E quando ocorre a situação, chegamos aqui pelo esquecimento provisório e eis-nos nas lamentações, nas revoltas, no inconformismo. Oh, mas o que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando? A Deus você não fez absolutamente nada. Apenas você teria que mudar a pergunta: o que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Porque em nada há um castigo de Deus. Os equívocos são nossos. Deus apenas dá os mecanismos adequados e necessários para a nossa redenção. E isso nos mostra o amor para conosco, porque Ele está sempre nos dando oportunidades para que possamos crescer, melhorar e desta forma indo tomar um caminho da espiritualização. E é esse caminho que vai fazendo com que nós vamos nos desvinculando dos desatinos do passado. Então é muito importante, quando nós buscamos nas lições do Evangelho o caminho renovador para cada um. Quando nós optamos por uma ação de amor, as nossas dores serão menos doídas, as dificuldades serão muito mais leves. Mas no caminho inverso, teremos sim problemas. Há uma colocação do espírito Sheila, e Sheila ela é bem clara, onde ela diz: a dor, infelizmente, não nos abandonará tão cedo, porque ela tem ainda muito trabalho a fazer entre nós. Face ainda a nossa pouca disposição de nos voltarmos ao Evangelho Redentor, a nos voltarmos para um cultivo maior do amor. Quando isso acontecer, ela não será mais necessária, sua missão terminou e ela irá embora. Então veja, quanto nós sofremos neste mundo. Quem de nós não sofre? Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas enfermidades, as nossas dores. E eles estão ligados a um passado nosso, a maioria. Porque todas as nossas enfermidades que nos acolhem, ela tem um caminho de dentro para fora. Quando você está enfermo fisicamente,
o teu espírito já estava enfermo fisicamente. Quando a doença se mostra no físico, ela apenas está mostrando como está o seu interior. Por isso, a medicina física faz a abençoada tarefa de curar o corpo. Mas e o interior? Somente nós temos o papel de tornarmos-nos médicos de nós mesmos e curar o nosso interior. Por vezes as pessoas não dão tão valor à importância do pensamento. Porque o pensamento é a origem de tudo. O pensamento é o que antecipa todas as ações, as decisões. Como dizem os amigos espirituais, Deus é a consciência cósmica universal e está constantemente criando pelo pensamento divino. E nós somos como que co-criadores, só que nas mais baixas faixas evolutivas, criando também de acordo com as nossas condições espirituais e morais. Então, veja, o pensamento, ele tem forma, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem som, e a forma é de acordo com a qualidade vibratória que aquele pensamento está carregando. Então, como às vezes a gente acaba cultivando enfermidades para nós mesmos. Você pode, por vezes, pelo pensamento, estar emanando a outrem vibrações de mágoa, de rancor, de vingança, de ódio, enfim, esses pensamentos doentios, tóxicos. Você começa a emanar esse pensamento para outra pessoa. E esse pensamento cria uma forma. E é uma forma que não é nada bonita. Ele tem a sua característica, tem a sua parte vibratória, e você emana a outrem. Ele vai. Só que tudo que você doa, tudo que você coloca para fora de si mesmo, uma parte residual fica dentro de você. Muitas vezes na sua consciência. Há um residual que fica contigo. Então você emana aquele pensamento negativo, naquela energia negativa, mas uma parte da energia negativa ficou com você. E você desconhece isso. E aí o que ocorre? Você começa a trocar vibratoriamente, trocas energéticas com aquelas energias negativas, doentias, tóxicas. Então há uma troca do seu espírito com aquelas energias ruins. E você não percebe. E à medida que isso vai sendo uma situação habitual, à medida que você está sempre emanando esses pensamentos negativos, se não houver uma correção da sua parte, se não houver uma renovação de conduta, uma renovação de atitudes, essa vibração residual que ficou do que você emanou, ela migra para o seu corpo físico, aonde o seu corpo encontra-se mais fragilizado, instalando-se aí a enfermidade. E aí você corre para o médico. O médico vai te ajudar. Mas se você continua, a fonte continua ativa, continua gerando pensamentos negativos, onde vamos parar? E tem uma outra coisa,
você pode emanar essa energia para a negativa para outrem, e ele só vai recebê-la se ele estiver na mesma sintonia que você. Se ele pensa também da mesma forma que você. Mas se você emana isso para uma pessoa de bem, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa já mais adestrada nos ensinamentos de Jesus, com uma vibração muito melhor, este pensamento não encontra campo para atingi-la, e ele volta ao remetente, trazendo então ainda mais complicações para você. Por isso que o Espírito Emmanuel, ele dizia: as mãos que oferecem flores, retêm nelas parte do perfume. E da mesma forma, as mãos que oferecem espinhos, retêm também espinhos, que ferem, que machucam. Então veja, como nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, estão atrelados às nossas imperfeições, à falta de amor, de compaixão. Então, tudo isso é algo que nós temos que refletir. Qual é a minha qualidade mental? O que eu estou emanando ao meu derredor? Quais são as minhas energias? É muito importante, às vezes, a gente parar e fazer uma reflexão de como está o meu interior. Muitas vezes, quando nós chegamos aqui, com determinadas provas e expiações a passar, mas você já é uma outra pessoa. Você traz da tua vida anterior determinadas necessidades para serem corrigidas aqui. Às vezes pela dor. Mas você chegou aqui a este mundo e hoje você é uma outra pessoa. Você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa mais bondosa. Você é uma pessoa mais espiritualizada. Então você é bem melhor do que você era antes. E aí tem então a colocação do apóstolo Pedro: só o amor cobre a multidão dos nossos pecados, das nossas infrações. Só o amor cobre isso. E aí você está numa outra vida, numa outra condição, mas tem na sua bagagem algo. Mas Deus está vendo o seu esforço, porque Deus, onipresente, ocupando todos os espaços ao mesmo instante, certo é que uma fração de Deus habita o seu interior. Então veja, Deus sabe do seu esforço, da sua modificação, da sua melhora, e você começa a criar em torno de si um campo de mérito. Então muitas vezes as suas dores com relação a isso podem ser diluídas, podem ser bem mais suaves. Muitas dificuldades podem ser coisas mais simples, ou de acordo com os nossos méritos, até eliminadas. Então tudo isso a gente traz, né? Mas chegaremos nisso, mas não antes, sem luta, sem dificuldade, sem esforço. Por isso que Jesus, certa vez, ele fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome da sua cruz e siga-me.
O que queria dizer Jesus com isso? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele está falando para nós: para de ser narcisista, para de se achar o centro do mundo, para de se julgar insubstituível. Negue-se a si mesmo, tome de sua cruz. Normalmente a cruz simboliza as nossas dores, né? Tome da sua cruz e siga-me, porque seguindo com Ele, as nossas dores serão diluídas. Antigamente, nós podíamos, nas épocas bem recuadas, seguir com Jesus fisicamente. Quantas pessoas caminhavam ao lado dele, quantas pessoas buscavam o seu amparo. Hoje, nós não temos mais essa condição de caminhar fisicamente com ele. Hoje a coisa é caminhar com ele no coração, na consciência, abrindo campo para que ele seja o direcionador da nossa jornada. Mas para isso, nós precisamos querer, precisamos nos esforçar. E seguir com Jesus para pagar? Não, para renovar. Certa vez, Pedro, que já tinha aprendido muito com Jesus, já tinha adentrado as lições do amor, ele conversava com uma pessoa perto do templo religioso, e quando passou uma pessoa, um paralítico, que estava acompanhado com outra pessoa que o ajudava, e falou: Senhor, me dê umas moedas. E foi quando Pedro disse: meu irmão, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Fique curado, em nome de Jesus. E aquele rapaz curou-se naquele mesmo momento. E aí nós vamos voltando a Jesus, quando ele caminhava com os discípulos, e quantas vezes no meio do caminho, quantas pessoas enfermas iam procurar Jesus para a cura. Ele curava muitos, e sempre quando ele curava, ele trazia uma lição. Veja, tudo isso que eu estou fazendo, falava para os discípulos, vós também podereis fazer o que eu faço, e até mais do que eu faço. Mas era um recado para nós também, que poderemos fazer até muito mais do que ele fez. Claro que nós não temos pretensão disso, e ainda o nosso momento evolutivo não nos permite tal situação. Mas quando Jesus falou isso, ele estava mostrando que nós estamos construindo degrau por degrau, porque o processo evolutivo vai assim, porque um dia seremos Cristos também. A força da evolução nos leva até lá. Tudo progride, todos os mundos progridem, e o mundo interior nosso também progride. Então era um alerta para que nós fôssemos nos preparando, para que também alcançaríamos isso. E Jesus curava porque o amor dele era muito grande. Ele já tinha passado por todas as experiências no campo de aprender a amar. E a pessoa, quando ela ama, você vê que Jesus não precisava ter o sentimento, era a sua ação, a sua atitude. Quando a pessoa ama, as suas vibrações são mais sutis, são mais refinadas e são mais curativas. Quanto mais sutis, mais curativas.
E essas vibrações impregnam o nosso corpo, até as nossas roupas. Tanto que no caso da mulher que tinha uma hemorragia que não se curava, foi procurar a Jesus, porque ela sabia que Jesus ia passar em certo local, mas ela não conseguiu nem chegar perto, porque havia uma multidão muito grande. Então ela não vacilou, quando ele passou, ela arrojou-se aos seus pés, e na sua túnica, e curou-se. Porque aquela túnica sempre também estava carregando as energias sutis e curativas que ele exalava. E ele fala que nós vamos chegar nisso. É destinação nossa. Não existe preferências na vontade de Deus. Existe justiça, mérito, trabalho, esforço. É essa evolução que vamos nós sendo conduzidas. Nós ainda não dimensionamos o poder curativo do amor. Nós ainda não temos ideia no nosso estágio evolutivo. Porque o amor é a medicação. Aliás, não existe medicação mais perfeita que o amor. Por isso que Jesus curava. Não existe remédio. Nós vamos construindo pouco a pouco esse laboratório dentro de nós, para que as aflições já não comecem mais a fazer parte da nossa vida, que não teremos só aflições da nossa vida, mas que passemos também a ter momentos felizes, momentos bons, momentos de progresso, de iluminação espiritual. Quando você é mais espiritualizado, quando você cresce, nós já temos um pouquinho de uma certa energia vibratória, um pouquinho melhor. Então muitas vezes você vê nas casas espíritas os trabalhos curativos, quantas pessoas que reagem bem. Estamos cooperando com a vontade de Deus e com o plano espiritual. Então tudo vai passo a passo, mas é necessário um esforço maior da nossa parte. O dia que nós aprendermos a lição de fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, é o melhor exercício de amor que estamos fazendo. E diz os amigos espirituais, muitos consultórios poderão fechar, muitos hospitais perderão a sua finalidade, porque quando chegarmos a um estágio de vivenciar mais o amor, estaremos sempre saudáveis. O Espírito Emmanuel, ele traz uma colocação muito interessante. Ele fala, quando as divinas leis, quando a justiça divina com as divinas leis te alcançarem aqui nessa vida, para os devidos reajustes, e encontram você num trabalho ativo no bem, rezam essas leis, que elas sejam suspensas por tempo indeterminado. Então veja, o importante do nosso bem-estar, do progresso, de tudo, o bom é que nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de nós mesmos. Deus nos deixou essa liberdade, dependemos de nós mesmos. Tudo está nas nossas mãos. Eu agradeço vocês pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, muito obrigado.